Amém. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Nós estamos na nossa saga pelo livro de Atos. Passamos pelo livro de Lucas ao longo do ano passado, quase 90% do ano, 80% do ano pelo menos, nós ficamos no livro de Atos, no livro de Lucas. Esse ano nós iniciamos Atos, melhor ainda, ano passado nós iniciamos Atos, e agora nós estamos quase no finalzinho, estamos hoje no penúltimo capítulo, capítulo 27, e ainda vamos caminhar um pouquinho ainda pelo capítulo 28, nos próximos dias, nos próximos domingos, na verdade. Nós ainda temos pelo menos umas 2 mensagens no capítulo 28, e uma mensagem encerrando essa saga toda de Lucas aqui, a saga que Lucas escreve, desde Lucas e Atos. Nós vamos fazer uma última mensagem unindo toda a proposta literária de Lucas. Eu vou pedir que, se é possível, Gabriel, baixa só um pouquinho o meu volume, que está dando eco aqui para mim. Então, convido você a abrir no capítulo 27, nós leremos o capítulo todo, tá? Então peço que você me acompanhe aí com um pouco de paciência aí, pois são 44 versos, tá? E nós leremos porque é uma narrativa do início ao fim, não faz sentido nós pararmos no meio do caminho ou lermos apenas alguns trechos, mas depois nós vamos tirar algumas lições dessa narrativa. Paulo é enviado para a Itália e o naufrágio. Verso 1 nos diz o seguinte: determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos, embarcamos em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então atravessamos o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, e chegamos a Mirra e na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximos à costa de Creta, à altura de Salmona. E margeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazeia. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguíssemos viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenice, em Creta, voltado para o sudoeste e nordeste, para ali passarmos o inverno. Soprando o vento sul de forma amena, supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito tempo depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos às suas forças e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido, e usando os meios disponíveis para preservar o navio, amarramo-no com cordas, temendo que fosse lançados em Sirte e encalhássemos, baixamos as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora as armações do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer,
Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá a vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor a quem eu pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegavam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando sondas, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar, sob o pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: Hoje já é o 14º dia de que espereis e permaneceis em jejum sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nem um cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como a praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme, e içando o vento a vela da proa, dirigimos-nos para a praia. Dando, porém, no lugar onde as duas correntes se encontravam, encalharam o navio, e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava com a força das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros, para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento e mandou os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra, por meio desta narrativa que Lucas nos traz. Usa-nos, Pai, usa o pregador, mas usa também os ouvintes, Pai, para que eles possam ouvir a Tua mensagem e entender o que Tu deseja falar com eles nessa noite. Abre os ouvidos de quem precisa Te ouvir, abre os olhos de quem precisa Te ver, convence os corações que precisam ser convencidos e molda-nos à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos aí acompanhando a saga do apóstolo Paulo. Já tem alguns domingos que nós estamos caminhando nos últimos momentos da vida do apóstolo Paulo, ou melhor, nos últimos momentos do relato de Lucas em Atos, né? Porque, segundo os estudiosos, os estudiosos da vida do apóstolo Paulo, essa prisão da qual ele está sendo levado agora de Cesareia até Roma, ele ainda será solto, depois ele será preso novamente, pouco tempo depois, e aí dessa segunda prisão, lá em Roma mesmo, ele não escapará, ele será degolado pelo imperador Nero. Mas apenas para fazer um resumão geral aqui, para quem não está nos acompanhando e de repente não acompanhou as demais pregações, o apóstolo Paulo chegou a Jerusalém, ele terminou a sua terceira viagem missionária. Ele resolveu então ir a Jerusalém, entregar uma série de ofertas que os irmãos da Macedônia, os irmãos gentios, os não-judeus haviam juntado para os irmãos judeus, os irmãos em Jerusalém, que passavam por uma necessidade. Paulo então junta essas ofertas e resolve ir
a Jerusalém entregar essas ofertas, depois da sua última viagem missionária. Chegando em Jerusalém, ele se encontra com os discípulos, se encontra com Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, e ali com Tiago então o orienta dizendo, olha, tem muita gente aqui em Jerusalém, especialmente os líderes religiosos que estão te procurando, eles estão procurando alguma chance de te matar, eles estão com muita raiva de você, dizendo que você está andando por aí, dizendo que a lei do Senhor não tem mais valia, que a lei do Senhor não tem importância, que as pessoas deveriam ignorar a lei do Senhor. Para você provar, Paulo, que eles estão errados, eu recomendo a você acompanhar esses 4 rapazes aqui que acabaram de fazer um voto, o voto do Nazireu, um voto segundo a lei, e você acompanha e banca esse voto. O voto tinha um custo para rapar a cabeça, algumas ofertas tinham que ser entregues, tinha um período de jejum a ser feito, jejum de alimentos, de bebidas alcoólicas e algumas coisas que também faziam parte do voto. Paulo então paga o voto dele e desses 4 rapazes, e quando ele está encerrando esse voto, lá no último dia praticamente, ele está entregando as últimas ofertas no templo, ele então é pego por um grupo de judeus que inventou ali uma fake news, ali, uma notícia falsa, dizendo que o apóstolo Paulo tinha introduzido dentro do templo um gentio, dentro da região do templo em que gentios não podiam entrar. Na pregação que nós falamos desse momento, desse trecho, nós frisamos que o templo é dividido em etapas, tá? O templo antigo, no templo do Antigo Testamento, ele é dividido em etapas. Você tem diversas áreas. Você tem uma área comum, uma área reservada, uma área mais reservada e uma área mais reservada ainda. A área comum é a área que é chamada do pátio dos gentios, onde todo mundo pode estar. Tanto mulheres, quanto homens, quanto gentios podem participar ali. Eles participam do culto nessa área, tá? Além dessa área, existe um pátio das mulheres, onde as mulheres judias ficariam. Depois dessa etapa, tá? Depois dessa área, você tem a área que os homens judeus ficariam. Mais adentro você vai ter a área onde ficam os sacerdotes, e você mais para dentro ainda teria o Santo dos Santos, onde estaria Deus, onde Deus estaria presente, se fazendo presente para receber o culto. Tá? Acontece que nessa área que é dos judeus, não podia entrar nenhum gentio. Então acusam Paulo de ter introduzido ali um não-judeu, ele é preso, começa uma confusão. Chega os romanos, né, os soldados romanos, apartam a confusão, tiram Paulo ali do meio. Paulo já havia sido linchado a essa altura, tá? O texto diz que ele foi surrado pela população, pela turba ali, pelos homens judeus. Ele é salvo pelo soldado romano, pelo um centurião chamado Cláudio Lísias. Ele então é salvo, é levado para uma fortaleza, ele ainda tenta fazer um discurso ali antes de chegar à fortaleza, mais confusão. Passa-se um tempo, tem um julgamento no Sinédrio, mais confusão. Depois chega o imperador Félix, ou melhor, o governador Félix. O governador Félix tenta julgar o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo prega para ele não se converte, ele não se convence também de que Paulo deveria ser solto. Fica ali uma conversa meio estranha. Ele fica esperando que Paulo o subornasse. Aí passam-se 2 anos, chega um novo governador, agora Festo. Esse novo governador julga novamente Paulo, não encontra crimes, mas aí ele está chegando, ele não quer se indispor com os judeus, mantém Paulo preso. Chega o rei Herodes Agripa II, que é um dos reis da região ali da Judéia. A região da Judéia, a essa altura, é dividida em várias tetrarquias, tá? São regiões políticas, e aí esse rei era rei de uma pequena província, embora ele fosse neto de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus ainda bebê. Ele fosse sobrinho de Herodes Antipas, que é o que mandou crucificar Jesus, e aquele também que matou João Batista. Embora ele fosse sucessor desses 2 grandes reis, como ele era muito jovem, o imperador romano achou por bem ele ficar em um reinado menor. Então ele vem, julga Paulo também, eles quase se convencem, saem de lá convencidos que Paulo era inocente, mas não soltam Paulo. Acabou que Paulo apela para ser julgado em Roma, pelo próprio imperador. Ele, na condição de cidadão romano, tem esse direito lhe é concedido. E aí chegamos na narrativa de hoje. Ele está agora saindo de Cesareia, onde ele estava preso, e viajando para Roma. Essa viagem, em tempos normais, não duraria muito mais do que uns 3 ou 4 dias de barco, tá? Não duraria muito mais tempo. Acontece que eles são pegos por uma tempestade no meio do caminho, porque o inverno está
chegando. Tá? Você vai ver que em um determinado momento da história ali, eles falam que, na narrativa, Lucas disse que havia acabado o jejum. O jejum é o Yom Kippur, tá? É o Yom Kippur que ainda até hoje é celebrado pelos judeus. É o dia da expiação. É um dia que faz parte lá do calendário judaico. É o dia que eles entendem que Deus perdoa todos os pecados e as dívidas, e é um dia que deve ser feito jejum por conta disso. Até hoje os judeus ainda fazem isso. E o feriado, ele cai ou em setembro ou em outubro, aí dependendo da data do ano, dependendo do ano. Nesse ano mesmo ele vai cair em dia 28 de setembro, mas ele cai entre setembro, finalzinho de setembro ou início de outubro. E pela data que Lucas nos dá, dizendo que acabou o jejum, nós concluímos que o inverno estava chegando naquela região, então eles são pegos por essa grande tempestade. Confusão vai acontecendo, você viu todo o relato da história ali, você ouviu todo o relato, o barco é destruído, as pessoas são salvas, mas do meio dessa narrativa apoteótica aqui que Lucas nos traz, digna de um belo filme ou de uma bela série, já comentei com os irmãos que Hollywood perde por não levar a sério o texto bíblico e não trazer obras cinematográficas ou mesmo para televisão, seguindo apenas a narrativa, porque essa narrativa é de um épico aqui, daqueles filmes mesmo de você ficar na ponta da cadeira esperando para saber o que vai acontecer, né? Tem de tudo aqui, você tem visão, você tem barco sendo destruído, gente tentando fugir, você tem centurião ameaçando matar meio mundo, tem gente com fome, e perceba, o barco tem 276 pessoas, tem muita gente aqui. Eu estava lendo o texto e meditando, e eles passaram 14 dias em alto mar, no meio de uma tempestade, 14 dias. Já parou para imaginar o que é 14 dias sem ver o sol, sem ver as estrelas direito? No meio de uma tempestade, o barco navegando à deriva, ventos fortes, ondas. Sei quem já assistiu aqueles filmes de tempestades em alto mar, né? Tem um desses filmes que é acho que com Mark Wahlberg, agora não lembro, é com Mark Wahlberg, um ator americano, que ele é de um barco pesqueiro, eles ficam presos no meio de um tufão e estão lá no meio do mar, e você vai acompanhando ali o tormento dos personagens, e tem um determinado momento que a cena mostra o barquinho tendo que, a opção que eles têm é enfrentar as ondas, né? A tempestade está acontecendo, ondas gigantes estão se formando no mar, e a opção que eles têm é enfrentar as ondas. Aí uma hora a cena mostra o barquinho subindo a onda, e a cena vai se abrindo, e o barco pesqueiro vai se abrindo a cena, e você vai vendo a onda e o barquinho ficando cada vez menor, até ele ser engolido pela onda. E aí eu fico imaginando aqui, já pensou, você está lá no mar 14 dias, onda para todos os lados, ventos, sem controle, as pessoas estavam sem esperança já, né? Então é um momento assim de frisson. Você vai lendo aqui o texto e vai ficando um tanto quanto preocupado com o que está acontecendo com o apóstolo Paulo e com a turma toda que está acompanhando ele. Lucas está acompanhando em pessoa, ele passa a narrar agora na primeira pessoa. Você vê que ele fala, nós fomos, fizemos, deixamos, descemos, fizemos. Então você percebe que há aqui uma série de participações pessoais de Lucas aqui. E em tese Lucas não tinha que estar aqui, ele está acompanhando o apóstolo Paulo por conta da amizade e por conta do companheirismo missionário que ele já havia desenvolvido com o apóstolo Paulo. Eles também estão acompanhados de um outro irmão, Aristarco, um irmão de Tessalônica. Não se sabe muito bem se ele está preso junto com Paulo ou se ele está apenas acompanhando, porque em outro momento, numa das cartas do apóstolo Paulo, ele se refere a Aristarco como um preso no Senhor junto com ele. Tá? Então nós não sabemos exatamente qual é o papel de Aristarco aqui, se ele está preso ou se ele está acompanhando o apóstolo Paulo, assim como Lucas está acompanhando. Então, dessa narrativa, você pode lê-la e pensar, poxa, o que eu posso tirar de lições para mim nisso? Porque, no final de contas, é uma narrativa, é uma história, né? É apenas um relato de um evento que aconteceu. E, embora nós não tenhamos o padrão de tirar lições de relatos históricos, nós podemos aprender com o comportamento das pessoas nesse relato histórico. E eu quero tirar 3 atitudes do apóstolo Paulo, no meio dessa história toda aqui, que eu acho que servem de lição para nós e podem ser aplicadas às nossas vidas nessa noite. A primeira lição que eu quero chamar a sua atenção,
primeira atitude do apóstolo Paulo é que o apóstolo Paulo, no meio de toda essa confusão, ele apela para que todas as pessoas tenham bom ânimo. Preste atenção, do verso 21 ao 26, ele diz: depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para então evitar esta avaria e toda essa perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante a César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus, que acontecerá assim como ele me falou. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Então, Paulo primeiro pede bom ânimo. Aí eu chamo a atenção novamente de você. São 14 dias em alto mar, no meio de uma tempestade. Todas as tratativas e tentativas dos marinheiros experientes já tinham sido feitas. Você está aqui no meio de um ambiente em que esses homens que estão comandando o navio não são amadores. Não é um navio de uma turma que se juntou para dar uma voltinha de barco e foi pego numa tempestade. São profissionais, eles vivem disso. Esse é um barco que está acostumado a fazer essa travessia entre entre Alexandria, que fica no Egito, onde ele traz os grãos. Ali Alexandria é o celeiro do Império Romano, né? Então esse navio está acostumado a fazer esse caminho. O apóstolo Paulo primeiramente dá ali uma alfinetada, né, com boa educação, porque ele já havia alertado que eles não deveriam seguir viagem, e o apóstolo Paulo alerta não baseado em uma visão, porque a visão vem depois, a visão do anjo vem depois. O apóstolo Paulo alerta baseado na sua experiência pessoal. O apóstolo Paulo passou anos viajando naquela região, ele conhece aquela região, ele não é um marinheiro, mas ele tem pelo menos, pelos cálculos que se fazem a partir das suas viagens, pelo menos mais de 5.000 quilômetros de viagens em barcos, de ida e volta, vai para lá, vai para cá. Em suas muitas viagens missionárias, o apóstolo Paulo rodou toda aquela região. Então é muito provável que ele tenha olhado e dito: olha, já estamos chegando no inverno, não vai dar certo esse negócio. Aí o apóstolo Paulo falou para todo mundo: é melhor a gente ficar aqui. É muito comum nesse período que os marinheiro até os dias de hoje, eles ainda são muito supersticiosos, né? Marinheiro, caminhoneiro, todo mundo que fica na estrada e nessas vidas de viagem, eles acabam sendo bem supersticiosos por conta das muitas histórias que ouvem. E era muito normal que os marinheiros dessem ouvidos a uma espécie de alerta de um homem religioso. O problema é que o apóstolo Paulo não dá um alerta com base em uma visão religiosa, ele apenas dá um alerta com base na sua experiência pessoal. Se ele tivesse jogado uma borra de café no chão e dito que tinha visto que ia haver uma grande tempestade, é muito provável que aqueles homens não tivessem feito a viagem. Mas como ele apenas diz, o centurião pergunta para o comandante do navio, para o capitão e dono do navio. O capitão e dono do navio estão mais preocupados com o dinheiro, porque eles estão carregando uma grande carga, uma carga muito valiosa, e diz: não, vamos embora que dá, que a gente pode chegar até um outro porto onde é melhor. Então a história prossegue, e quando eles são pegos no meio da tempestade, no meio daquela confusão, 14 dias em alto mar, sendo jogados de um lado para o outro, o próprio Lucas vai dizer em um determinado momento que eles já haviam perdido toda a esperança. Lá, em determinado momento, Lucas, no seu relato, diz que nós, e ele se inclui, nós já havíamos perdido a esperança de ser salvos. E aí o apóstolo Paulo se levanta, 14 dias depois, olha para todo mundo e diz: tenham bom ânimo, porque o Senhor me disse que nós chegaremos vivos ao final. Aí você pode pensar: poxa, pastor, mas um anjo apareceu para Paulo. Aí é fácil ter bom ânimo. Quando um anjo aparece para a gente e diz: olha, vai dar tudo certo, aí é fácil. Alguém já me contou o final da história, então eu posso ter bom ânimo. E aí eu quero lhe chamar a atenção para o texto de João, capítulo 14, verso 27. E depois João, capítulo 16, verso 33. O texto nos diz o seguinte: Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. João 16, 33. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas não vos desanimeis.
eu venci o mundo. Ora, meus irmãos, aquele que é maior do que o anjo já falou a nós que nós não precisamos ter medo, que nós não precisamos temer as tempestades que acontecem nas nossas vidas. Aquele que é maior do que o anjo já nos assegurou vitória ao final de todas as coisas. Aquele que é maior do que o anjo que falou com o apóstolo Paulo naquele momento, já nos assegurou a paz no meio da tribulação. Ele já disse, olha, tenham bom ânimo. E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não estava desesperado. Esse mesmo apóstolo Paulo que recebeu a visão do anjo, e eu tenho certeza que essa visão é apenas para que as outras pessoas se tranquilizem, porque esse apóstolo Paulo já havia recebido uma diversidade de visões do Senhor, garantindo que ele ia a Roma. Ele chegaria diante de César para falar do Evangelho. Nós já passamos por inúmeras partes ao longo dessa jornada do apóstolo Paulo, em que o Senhor, o próprio Jesus, apareceu diante do próprio apóstolo Paulo, quando ele estava preso, dizendo, tenha bom ânimo, porque você vai para Roma. Eu vou te enviar para Roma, é meu plano te enviar para Roma. Então o apóstolo Paulo provavelmente estava tranquilo. O anjo aparece para o apóstolo Paulo para garantir ao apóstolo Paulo que as outras pessoas também estariam vivas. Tanto que o anjo diz, olha, o Senhor te deu a vida de todas essas pessoas. Então, meus irmãos, qual é a lição que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo a partir dessa sua atitude? Em meio à tribulação, o apóstolo Paulo se apegou às promessas do Senhor. O apóstolo Paulo se apegou às promessas que Deus havia feito a ele. E o Senhor nos prometeu paz, o Senhor nos prometeu segurança, o Senhor nos prometeu que não estaríamos sozinhos. O Senhor prometeu que no meio das tribulações nós não deveríamos nos desanimar, porque Ele já venceu o mundo. O mundo não pode nos vencer, por quê? Porque Cristo já venceu o mundo. E ainda que nós tombemos no meio dessa história, ainda que nós caiamos, ainda que percamos alguma coisa, ainda que soframos no meio de tudo isso, o livro de Apocalipse já nos garantiu a vitória final sobre todas as coisas. Um dia todo o mal será destruído e nós viveremos em um reino de paz e glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não precisamos nos desesperar, por isso nós não precisamos perder o ânimo, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da confusão, mesmo no meio de 14 dias de tempestades, sem ver o sol, sem ver a lua, sem ver as estrelas, sem saber se é dia ou noite, sem comer, sem controle sobre o barco. Mesmo no meio de tudo isso, você pode ter a tranquilidade, porque aquele que é maior do que o anjo que apareceu ao apóstolo Paulo, aquele a quem o anjo que apareceu ao apóstolo Paulo serve, já nos disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele começa o verso dizendo, eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. Que coisas são essas que Jesus está falando no capítulo 16 do livro do Evangelho de João? Ele está falando do Consolador. Ele está apresentando o Espírito Santo Consolador ao longo de todo o capítulo aos seus discípulos. O Espírito Consolador que nos acompanha, que é Deus conosco, que é Deus presente no meio de nós, é Ele que nos dá a segurança de, no meio da tribulação, não nos desesperarmos e nem perdermos o bom ânimo. No meio da tempestade, o cristão deve sempre ter bom ânimo, pois ele sabe que Deus continua no controle. No meio da tempestade, o cristão deve ser o exemplo de serenidade e paz, pois ele sabe que Deus está no controle. Segunda lição que eu quero tirar das atitudes do apóstolo Paulo para aplicar às nossas vidas, é que Paulo apela para que todos permaneçam juntos. Verso 27 a 32 diz o seguinte, quando chegou a 14ª noite, sendo ainda impelidos pelas tempestades no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros suspeitaram que a terra estava próxima. Lançaram sondas, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo, eles estavam se aproximando, né, da costa, então lançavam sondas, né, uma corda com algum peso, e eles, quando a corda toca no chão, eles puxam e medem, né, para saber se está ficando raso, né. Então, temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras. Então eles lançam âncoras para o barco ir freando, né? E faziam orações para que amanhecesse, tá? Eles estavam desesperados, estavam orando para que amanhecesse. A gente não sabe se estavam orando a Deus ou orando a deuses pagãos, se de repente Paulo já havia convertido meia dúzia de pessoas, né? Porque o apóstolo Paulo também não perde tempo, né? Nós já acompanhamos esse comportamento do apóstolo Paulo em outros momentos,
O texto continua dizendo: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar, sob o pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram o cabo do bote e deixaram cair. Ora, por que o apóstolo Paulo deu uma de dedo duro aqui? Porque todas as pessoas precisavam estar presentes para que a palavra de Deus se cumprisse? Não necessariamente, mas porque eles precisavam dos marinheiros. Eles precisavam dos marinheiros. O centurião e os soldados romanos que estavam lá, embora talvez até tivessem experiência de viagens no mar, não tinham a experiência de controlar o barco. Eles precisavam dos marinheiros. Então, apóstolo Paulo, se esses caras fugirem, tá, nós estamos enrolados. Eu não sei controlar barco. Você sabe controlar barco? Outra, também não sei. Mas se os marinheiros fugirem, nós estamos enrolados. Então, precisamos ficar todos juntos. Quando as coisas começam a desordenar, começam a entrar em confusão, começa a ficar difícil, é natural, sempre tem alguém querendo sair fora. Quando a tempestade começa a acontecer, sempre aparece um querendo fugir do barco. Isso é a coisa mais comum. Paulo sabia que o Senhor havia assegurado a vida de todos, mas Paulo sabia também que ele precisava da ajuda daquelas pessoas. Ele não ia conseguir fazer tudo sozinho. Então, o apóstolo Paulo diz: nós precisamos ficar juntos. Nós precisamos ficar todos juntos. Quando as coisas começam a dar errado, é sempre fácil preocupar-se primeiro consigo mesmo. Foi o que os marinheiros fizeram. Olha, o barco está perdido, é melhor a gente tentar escapar sozinho nesse barquinho. Como nós somos marinheiros, nós temos experiência, então nós vamos conseguir dar um jeito de chegar. Nós estamos chegando perto da terra, né? A gente viu que as medições disseram que a gente está mais próximo da terra, então é mais fácil a gente sair fora e deixar esse pessoal aí se perder sozinhos. Mas Paulo chama a atenção de que não adianta você pensar apenas em você. Para que eles também fossem salvos, eles precisavam estar juntos. Porque Deus havia dito o que a Paulo? Deus entregou a vida daqueles homens a Paulo. É a presença de Paulo que garante que todos ali estão salvos. Não que Paulo seja especial, mas porque Deus tinha uma missão na vida do apóstolo Paulo e todos ali precisavam chegar vivos ao porto para que o apóstolo Paulo pudesse concluir a sua missão. Mas o fato aqui é que o apóstolo Paulo conclama a necessidade de, no meio da tempestade, estarmos juntos. Em Filipenses capítulo 1, verso 27, o mesmo apóstolo Paulo chama aos filipenses a atenção e diz: olha, somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do evangelho. Romanos capítulo 12, verso 10, ele diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês mesmos. João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus Cristo agora falando: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ora, meus irmãos, se toda vez que nós, como congregação, como igreja, como corpo, ou como família mesmo, toda vez que houver uma tempestade em nossa caminhada, nós resolvermos sair fora, pular do barco, como é que o mundo vai enxergar o comportamento da igreja? Como é que as pessoas interpretarão o nosso comportamento? O texto bíblico nos comanda a caminhar juntos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo ali naquele momento, aquelas pessoas: olha, nós precisamos estar juntos, fazendo uma aplicação às nossas vidas, no nosso cotidiano, e no meio das tempestades, não adianta cada um correr, um para si, para cuidar de si mesmo. É necessário estar juntos, porque juntos nós podemos ajudar uns aos outros a resolver a situação e a mudar a situação. Mas se abandonarmos uns aos outros, o que nós estaremos dizendo? Que essas outras pessoas não nos importam, que nós não temos nenhum tipo de preocupação para com elas. E se nós não nos preocupamos uns com os outros, o que nós dizemos ao mundo é que nós não somos um corpo. Então, por isso Cristo chama a atenção daqueles que o ouvem naquele momento, e também a nós ainda nos dias de hoje, dizendo: olha, o mandamento que eu vos dou é que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. E nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros.
Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se no meio da confusão, no meio da tempestade, vocês permanecerem unidos, ao invés de saírem fora do barco. Nisso as pessoas perceberão que isso aqui é um corpo, que isso aqui na verdade é uma família, que isso aqui na verdade é um corpo que permanece unido. Porque no meio da crise o cristão não abandona os seus irmãos, ele não abandona as outras pessoas. No meio da crise o cristão estimula os seus irmãos a permanecerem juntos, se ajudando. Porque essa é a palavra de Deus para nós ao longo de todo o texto bíblico. O apóstolo Paulo diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a vocês. E lá em Filipenses, que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, inclusive aproveito para convidar você a nos acompanhar todo domingo pela manhã, às 10 da manhã, ibopvh.com.br/ao vivo. Nós estamos estudando a carta de Filipenses e já passamos por esse texto há alguns domingos atrás, e nós chamamos a atenção de que o que o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui é aquela imagem dos soldados romanos, ou dos gladiadores, ou dos guerreiros, que formam aquela parede de escudo, onde um está protegendo o outro, e se um abre a guarda, ele expõe o outro. É essa a figura que o apóstolo Paulo está chamando a atenção, e a vitória só é possível porque estão todos juntos, preocupando um com o outro. Então, meus queridos, no meio da crise, no meio da tempestade, o cristão não abandona os seus irmãos. No meio da crise, o cristão estimula os seus irmãos a ficarem juntos, se ajudando. Terceira e última lição que eu tenho para tirar desse texto para as nossas vidas é que o apóstolo Paulo apela para que todos façam o óbvio. Comam. Verso 33 a 38. Diz o seguinte: enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partindo, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio jogando o trigo ao mar. Ora, Paulo exorta a todos que comam. Por quê? Porque tem vários dias que eles estão sem comer. E eles estavam sem comer por várias razões. Talvez pelas náuseas do barco sendo jogado de um lado do outro, talvez porque tivessem com medo, e na hora do medo a gente perde a fome, talvez porque não desse para fazer comida, porque a tempestade impedia de se preparar alguma coisa estava impedindo eles de comer, mas eles precisavam comer. Eles precisavam comer por quê? Porque eles daí iam ter que cair na água, nadar, chegar até uma cidade, até uma área civilizada, chegar até a ilha. Então eles precisavam de energia para sobreviver aos próximos dias. O apóstolo Paulo então apela para aquelas pessoas para que elas façam o óbvio, para que elas façam aquilo que é necessário fazer naquele momento. E o óbvio naquele momento é comer. Vocês precisam de energia, vocês precisam fazer aquilo que é necessário. John Stott, um comentarista anglicano, falando sobre esse texto, ele chama a atenção para o comportamento do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte: um cristão íntegro que combinava espiritualidade e bom senso, a fé e as obras. Ele acreditava que Deus cumpriria a sua promessa e teve a coragem para dar graças na presença de pagãos calejados. Ou seja, ele chama a atenção aqui, e é interessante você perceber isso. O apóstolo Paulo tinha uma promessa de Deus, dizendo: olha, ninguém vai morrer. Ele podia simplesmente descansar e dizer: olha, não, está todo mundo garantido, com fome ou comendo. Mas não, ele olha gente, vocês precisam fazer o óbvio. Vocês precisam fazer o óbvio. O óbvio é comer. Vocês estão com fome, são 14 dias sem comer. Vocês precisam comer alguma coisa. Então, fazendo uma aplicação para nós, mesmo que Cristo tenha nos garantido a vitória, Ele não nos disse para deixarmos de fazer o óbvio. No meio da crise, nós ainda temos que fazer o óbvio. Está apertado financeiramente? Então economize, enxugue as contas, racionalize as despesas. O justo não mendigará o pão, mas o insensato, ele terá dificuldades. O perdulário terá dificuldades. O casamento está difícil? Faça um autoexame, verifique no que você está contribuindo para a crise antes de colocar a culpa um no outro. Um dia vocês não fizeram promessas de amor eterno, então façam um caminho de volta, desejem conjuntamente a solução.
O emprego não apareceu? Continue estudando, distribua currículos, aproveite a oportunidade para melhorar suas capacidades. Faça o óbvio, faça o necessário. Não sente e espere que Deus faça tudo. Não sente e espere que Deus faça tudo. Ainda que Deus tenha prometido vitória para você. Ainda que Deus tenha prometido que no mundo vocês teriam tribulações, mas que tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês ainda precisam fazer o que é óbvio. O apóstolo Paulo chama-nos a atenção para isso, porque o crente é aquele que no meio da crise, ele tem a promessa da vitória, mas ele não ignora o que ele tem que fazer e o que está ao seu alcance. O crente é aquele que no meio da crise, ele tem a promessa da vitória, e ele se lembra que ao seu redor, ainda assim, ele lembra a todos ao seu redor que ainda assim eles precisam fazer o óbvio. E uma última liçãozinha dentro desse contexto todo aqui. No meio da crise, o apóstolo Paulo agradece a Deus. E esse talvez seja o ponto crucial. Ele está no meio da confusão, algumas pessoas acham até que ele fez a ceia aqui, mas não fez a ceia não. Tá? Esse partir o pão e dar graças faz parte do costume judaico. Mas ele junta aquelas pessoas, ele parte o pão e agradece ao Senhor. Mesmo no meio da crise, ele reconhece que Deus está provendo o alimento a todos. Mas ele ainda chama a atenção de todos. Vocês precisam fazer o óbvio. Não dá para ficar sentado esperando que Deus faça tudo, embora nós saibamos que Deus nos prometeu vitória, ainda que nós saibamos que Deus nos prometeu que o justo não mendigará o pão, ainda que nós saibamos todas essas coisas. Deus não disse para que nós para que nós sentássemos e esperássemos o maná cair do céu. Ele ainda disse, vocês precisam trabalhar, porque o trabalhador é digno do seu salário. Vocês precisam fazer aquilo que é óbvio. Então, meus irmãos, dessa narrativa apoteótica do apóstolo Paulo, acho que tem algumas lições interessantes para nós. Nós percebemos que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para o ânimo, mesmo em meio à crise. Nós percebemos que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para a necessidade de permanecermos unidos. E nós percebemos que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que no meio da crise, nós façamos o óbvio, aquilo que precisa ser feito, ainda que acreditemos e tenhamos plena confiança na promessa de Deus para as nossas vidas. Quero que Deus aplique essa palavra ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Quero convidar você a fazer uma oração final e em seguida nós cantaremos um cântico. E eu quero que você faça desse cântico a sua oração, pensando nas crises que você está enfrentando nesse momento, pensando naquilo que está se abatendo sobre a sua vida nesse momento. Oremos então. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos, Pai, a aprender com o apóstolo Paulo. Ajuda-nos a aprender a ter o comportamento desse homem digno, o homem que compreende que o Senhor não permite que um fio de cabelo caia da nossa cabeça sem a Tua devida autorização, mas ao mesmo tempo, um homem que olha para as circunstâncias práticas e não ignora aquilo que deve ser feito. Aquele que nos chama a atenção para a necessidade da unidade do corpo, aquele que nos chama a atenção para a necessidade de agradecermos mesmo em meio à confusão, em meio à tribulação. Aquele que nos chama a atenção para a necessidade, Pai, de reconhecer que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, Pai. Aplica aos nossos corações essa palavra, molda-nos, transforma-nos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.